Bom, pessoal, como no vídeo 111 eu falei que ia dar continuidade, e eu fui só aqui na mercearia que tem aqui na rua e peguei o meu cafezinho, dessa vez não num copo de extrato de tomate, mas num copo descartável, né? E como a gente já está na reta final, eu vou só proseando com vocês. Como se trata de uma continuidade de vídeo, não vou ficar aqui me apresentando com aquela introdução que eu faço aí para vocês, né? Bom, dando continuidade a esse papo, né? Eu quero falar para vocês do que aconteceu em um encontro que eu tive no dia 14 de fevereiro deste ano. Eu tive um encontro com nada mais, nada menos, com o nosso querido EAENC, correto? O nosso querido EAENC, que é um grande geneticista em Nibiru e que está orbitando em uma nave-mãe, o planeta Saturno, onde eu já falei do planeta Saturno. Se você quiser, você pode procurar o vídeo aí no canal e você vai estar mais por dentro, onde eu falo que Saturno pertence aos pleidianos híbridos reptilianos. No dia 13, eu estava na minha fazenda, eu estava em meditação, saí de meditação, fui olhar as vacas, fui olhar os cavalos, aquelas coisas todas. Não gosto de nenhuma criação presa. Inclusive as pessoas até me perguntam: Henrique, quando nasce um bezerro, o que você faz? Eu deixo ele crescer, envelhecer e morrer. Então, eu fui olhar a horta, eu fui olhar as galinhas, olhar os patos, aquelas coisas todas. E com algumas pessoas, inclusive, eu até compartilhei a minha fazenda lá e as pessoas viram. Mas vocês não estão autorizados a compartilhar, viu? E como eu até compartilhei também algumas outras coisas da minha vida. E são pessoas que eu fiz o voto de confiança, porque eu tenho que confiar na espécie humana, sem usar nenhuma percepção de terceiro olho, correto? E eu ali, né, no dia 13, peraí pessoal, eu ali no dia 13 de fevereiro, depois de estar vendo essas coisas, quando eu olho para o céu, eu vejo um objeto de forma trapezoidal, todo luminoso, parado. Ao invés de estar assim totalmente na vertical, ele estava assim inclinado. Grande, lindo, trapezoidal. Eu olhei para aquele objeto, entrei em meditação. Quando eu entro em meditação e olho na minha frente, eu vejo um ser reptiliano, que inclusive eu tenho até um desenho dele, só que não está aqui no notebook, para me compartilhar como eu fiz para vocês terem uma ilusão, tá? E esse ser reptiliano, ele olhou para mim e ele, mentalmente, ele falou comigo assim: Henrique, peço permissão para estar aqui pisando na sua propriedade. Eu falei: sinta-se à vontade. E ele me convidou para conversar, e isso foi no dia 13. Lembrando que meu encontro com o Henrique foi dia 14. Vai escutando. Eu fui até esse reptiliano, que tem o nome de Caine, e Caine, ele falou comigo assim: Henrique, eu vim aqui a pedido do príncipe Enki, herdeiro de Nibiru, para que você venha se preparar, porque ele quer que você vá ao encontro dele. Ele já pediu a Gnashet autorização e pediu à Confederação Interestelar a autorização para ter o contato com você. Lembrando que eu já tinha visto o Enki, tanto em Saturno, como na sua nave-mãe, como em Nibiru também. E também estive há um tempo atrás com seu irmão Enlil. Eu até mencionei isso, que ele também foi na minha propriedade, mandou
o objeto, eu entrei dentro do objeto, o objeto foi para a nave e ali a gente conversamos, e ali nós conversamos, né? E eu falei tudo aquilo que Enlil quis que eu falasse. Na verdade, ele queria conversar comigo. Para você que me ouve, parece até um pouco assim esquisito, natural, mas quando você tem e cria a intimidade com eles, tem ali aquela interação como você tem com seu amigo aqui na Terra, de você poder ligar, de você poder conversar. Independente deles serem seres superiores em tudo em relação a mim, é dessa forma que funciona, né? E eu ali, com esse reptiliano, aí você quer saber, Henrique, como é esse reptiliano? Esse reptiliano, gente, ele é o seguinte, ele tem 2,20 m de altura, ele é magro, tem uma cauda que tem aproximadamente, para você entender, 1,30 m a sua cauda. Os seus pés são pés semelhantes à pata de jacaré, de crocodilo mesmo. O seu corpo é todo escamoso, tá? Cheio de placas grandes, que caracteriza a figura réptil. Mas ao invés dele ter um rosto arredondado como o nosso, ou afilado como o de alguns, o rosto dele é um rosto onde tem-se uma projeção um pouco mais para frente, ou seja, como se fosse um bico, correto? E automaticamente, certo? Eu vou ver, pera rapidinho, pessoal, eu vou ver que se eu tenho aqui no celular, aqui, pera aí. Porque essa figura é uma figura de esboço, né? Quando o pessoal estava no desenvolvimento do site, eles criaram essa figura como um esboço. Vou ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho sim. Aqui, tenho sim, gente, que eu vou ampliar aqui. Deixa eu me ver se vai dar para vocês verem. Deixa eu afastar aqui para trás. Deixa eu ver aqui na frente. Aí, ó, deu. Tá vendo? Essa figura foi a figura de esboço dos produtores, né? Que estava criando ele para ver se estava tudo certo para depois começar a colocar a textura para criar ele como o elemento principal. Então eles criaram aqui essa figura, tá? Desse reptiliano que esteve comigo no dia 13 de fevereiro desse ano, certo? E deu para vocês terem uma noção, então nem precisa eu dar mais detalhes, a não ser a cor da sua pele, que é o marrom, que brilha. Sabe aquele marrom cintilante? Esse é o brilho que vem das escamas dele, tá bom? E ele ali conversou comigo, interagiu, eu não tive náusea, eu não tive cansaço, pelo contrário, ele é um ser não hostil, correto? Ele não é hostil. Então ele veio amando de Enki, que é príncipe em Nibiru, onde o mesmo pediu para que eu me preparasse, porque ele queria estar comigo e conversar comigo em vista do trabalho que eu estava realizando, lembrando que eu comecei a falar em 2016, né? Para todo mundo que quer ouvir. Meu café está esfriando aqui, pessoal, peraí. Então, o que aconteceu? Eu vou acabar de tomar o resto do café. Eu sou do caramba. Ai, peraí. Então, o que acontece? Deixa eu deixar para cá. Ele veio somente me reportar, né? Que Enki queria estar comigo e que ele já tinha pedido autorização à Gnachete. Só que naquele momento a Gnachete não tinha me falado nada ainda. Então eu estive com ele ali aproximadamente 6 horas contadas no nosso tempo, ou seja, 6 horas de Brasília, vamos dizer assim. Ele ficou comigo, foi de 10 da manhã até umas
14, não, até umas 16 horas aproximadamente, foi mais ou menos isso aí, de 10 da manhã às 16 horas. E nós conversamos ali o tempo todo e o tempo passa rápido, você não tem noção. Foi quando ele ativou, né, o dispositivo que está no seu braço, e quando ele ativou o dispositivo, deste objeto trapezoidal, né, ele inclinou, virou um pouco para baixo, e dele saiu uma luz que veio direto a esse reptiliano mensageiro de Enki e o levou instantaneamente para dentro da nave. E eu olhando aquilo ali, para mim é natural, a nave simplesmente desapareceu, que é uma nave de transporte rápido, certo? É trapezoidal, um negócio assim. Lá você vai ver a figura direitinho, porque eu não vou saber se você está me entendendo a fio não, tá? Entrei em meditação, busquei a Gnachet, naquele momento ela não me atendeu de imediato, alguns minutos depois ela me atendeu, isso era mais ou menos ali umas 17 horas, e ela falou comigo que realmente Enki tinha entrado em contato com ela e que ela havia autorizado a confederação, e a confederação autorizou aos pleidianos híbridos reptilianos a ter o contato direto comigo. Lembra que uma vez eu falei para vocês que eles não possuem uma cadeira de assento na confederação? Pois então, é por isso. Pelo o que eles fizeram, né, quando o criador e a criadora e o criador deste plano estava tratando os Raiazins por terem caído da presença deles, e eles passaram pelo processo, né, onde entrou-se, em outras palavras, a feiura no seu genotipo, que antes era belo, na sua aparência física, que antes era bela, foi introduzida a feiura, começou a crescer pelos no corpo, e eles ficaram semelhantes a macacos, você vai lembrar. Então, quando Enki veio com a sua frota estelar para extrair o ouro, e não passaria disso, mas devido à rebelião que houve entre eles mesmos, houve a necessidade de se criar uma raça, Enki capturou um dos Raiazins que já estava deformado pela criação, para que num processo mais adiante eles viessem retomar e recobrar a essência que outrora eles tinham. Então Enki os livrou de forma involuntária, sem consciência da punição que foi lançada a eles. Correto? E automaticamente Enki mesclou o seu DNA com o DNA do Raiazin, quebrou a matriz que foi introduzida pelos reptilianos primordiais hostis, que introduziram seu DNA nos Raiazins e alteraram eles, né, geneticamente, onde que houve as suas próximas procriações e começou a nascer a distinção de mulher e homem, ou seja, fêmea e macho. E vocês já sabem disso, né? Quem acompanha meu vídeo sabe do que eu falei lá. Então, por isso, né, por essa introdução de Enki, mesmo ele não estando consciente do que estava fazendo, porque eles não tinham um contato direto com o Criador, automaticamente, o que aconteceu? Eles receberam a punição de não terem uma cadeira de assento e de prestígio, certo? Na Confederação Estelar. A colaboração dos Niburianos é tão somente de repassar a matriz genética para a civilização respectiva da pessoa, para que a mesma venha alterar geneticamente em um processo que pode ser rápido, como foi o meu caso, onde eu fiquei livre do câncer, como pode ser um processo um pouco mais demorado, onde todas as noites eles vêm e vai alterando o DNA e vai modificando o corpo da pessoa
a maneira de pensar da pessoa para que a pessoa desperte para um mundo que é totalmente diferente. Correto? Então, a Guinachete, ela falou comigo assim: Henrique, você está autorizado a ir. Beleza. Simplesmente eu fiquei aguardando, dormi, acordei no dia 14, tomei o meu café da manhã, comi o meu queijo, o meu biscoito de polvilho, o meu bolinho de chuva, a minha broa, e fiquei ali aguardando na varanda. Passei instruções ao meu caseiro, né? Falei que eu estaria fora o dia inteiro, e ele já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Foi quando eu senti o campo vibracional ao meu redor. O meu corpo, ele tremia como fosse uma vara verde, mediante uma tempestade forte. Eu caminhei até o lugar que eu tenho preparado, né, para me encontrar com eles. Inclusive, para algumas pessoas que eu compartilhei a foto lá da fazenda, eu mostrei esse lugar, no alto de uma montanha, que é uma chapada. Eu fui caminhando até lá, pegava capim, colocava na boca e ia andando. Cheguei a determinado lugar, olhei para o céu, não tinha visto nada, mas eu estava sentindo um mover vibracional dentro de mim. Foi quando esse objeto, porém não aquele que aquele réptil veio, porém em forma de cilindro, certo? Esse objeto em forma de cilindro, ele veio, desceu e parou na minha frente. Só que ele não parou na vertical, assim na vertical, nem na horizontal. Ele ficou inclinado, certo? Quando eu cheguei próximo dele, eu via as suas luzes cintilantes, correto? Foi quando ele abriu um compartimento, eu entrei dentro desse compartimento, tinha duas alças para segurar, eu segurei nessas alças, quando a porta fechou, as luzes lá dentro me deu uma visão de fora. Então a sensação que você tem é que você está voando sem nada. Tudo fica transparente, vendo de dentro para fora. E quando subiu, a uma certa altura, teve o mesmo processo como teve com Enlil, né? Essa nave menor, né, vamos dizer assim, em forma de cone, ela veio, cone não, desculpa gente, cilindro, ela veio, me pegou e acoplou numa nave maior que estava invisível e que não se tornou visível nem na hora da acoplagem. Dali saímos para fora do sistema solar, e quando eu falo sistema solar eu quero dizer os planetas que estão mais próximos à Terra, tá? Para esse ponto, para isso que eu estou dizendo aqui, e dali fui levado até Saturno novamente. Lá a nave acoplou, correto, dentro da nave mãe, e dali eu tive novamente o contato com todos os niburianos, certo? Quem veio ao meu encontro no começo foi Nana, e Nana, para as pessoas que me perguntam, é formosa pra caramba, muito, mas muito linda mesmo, muito linda. Só que os pleidianos híbridos, que são esses reptilianos, quando eles estiveram aqui na Terra, eles tinham uma forma réptil semelhante a dessa figura que eu mostrei para vocês. Porém mais superior, mais imponente, correto? Com o passar do tempo, eles alteraram-se geneticamente para se despir da forma réptil, correto? Para se despir simplesmente da forma réptil. Então, automaticamente, começou a cair as placas de escama, houve mudança no corpo físico, certo? E eles começaram a ter a imagem dos Rayazins, porque se você lê a obra de Zecharia Sitchin,
onde fala o livro perdido de Enki, você vai ver que quando eles mesclaram as células e criaram o primeiro homem perfeito chamado Adapa, o que ele fez? Eles mandaram ele para a nave-mãe que orbitava a Terra. Da nave-mãe, como o Nibiru estava próximo, foi até o planeta. Lá, Adapa conheceu Anu, Antum, todos os conselheiros e todos os governadores de Nibiru, e todos ficaram assim, ó, com a beleza do Raiazinho, porque Enki conseguiu trazer a forma física do primeiro Raiazinho. Porém, não mais com 100% da habilidade intelectual e mental do verdadeiro Raiazinho. Certo? Então, quando Anu, no seu trono assentado, olhou para sua esposa Antum, e olhou para os conselheiros, para os governadores de província, e todo mundo ficou assim, ó, que porra é essa, cara? Automaticamente, Enki conseguiu a linha de destaque e se tornou aí o melhor geneticista, junto com a sua irmã mais velha. Então não vou ficar aqui falando muito do livro de Zacarias Sitchin, não, mas quando você lê e chegar nessa parte, onde todos ficaram admirados com a beleza, né, de Adapa, e todos queriam para si Adapa, tanto é que Enlil construiu um belo jardim em cima de uma plataforma para que Adapa vivesse ali. Você vai conseguir ver tudo isso. Depois foi introduzida lá a mulher, né, chamada Titi, em outras palavras, a Eva. E ali o próprio Enki ensinou a procriação e alterou geneticamente, dando a capacidade à mulher de gestação. Enlil ficou irritado e expulsou eles do jardim que ele tinha feito para eles. Aí, quem é bom entendedor sabe do que eu estou falando, e os históricos, os registros sumérios narram isso muito bem. E outros grandes pesquisadores também pesquisaram e destrincharam tudo isso e sabem da veracidade desse fato que está registrado não só na obra de Zacarias Sitchin, como também no Retorno de Inanna, tá? Mais pra frente eu vou falar sobre o Retorno de Inanna, que as pessoas me perguntaram e ficaram preocupadas. Vou falar para dar uma alusão para você. Então eles começaram a admirar demais o Adapa. Mas no processo das guerras, das invasões, das brigas entre família, que houve, mas depois foi amenizado, e até o momento que a Federação e a Confederação e os vigilantes mensageiros expulsaram eles do planeta Terra, e alguns ficaram aqui e fizeram alianças com os antigos Churupacs e com outras raças muito superiores, e começaram a mexer no processo da dominação deste mundo, porém no lado oculto da coisa, não mais explícito como era antes, né, a interação, mas atrás das cortinas. O que aconteceu? Automaticamente, certo? Eles, Enki, ao sentir saudade, preste atenção, da espécie humana, ele tinha consigo o registro de Adapa. Então ele aplicou esse processo em uma outra raiz, que segundo ele é a 16 Setenabel. Eu não sei o que significa 16 Setenabel. Automaticamente ele auto se modificou. E quando ele auto se modificou, as suas escamas, a sua cauda, a sua minúscula asa, que era semelhante a uma asa de morcego, foi perdendo, foi caindo. É como você perder o cabelo da cabeça e nascer um outro cabelo que vai te proporcionar um outro penteado. Certo? Então ele começou a passar por esse processo.
e ele foi se adaptando a esse processo. E todos ali começaram a ver que Enki estava mudando, correto? Então Enki começou a ter barba, antes não tinha, começou a ter cabelo, e antes não tinha. Houve uma grande redução craniana através de processos cirúrgicos, e ele começou a ter uma cor que antes era um verde musgo, para agora uma pele amorenada, certo? De cor, aquele moreno jambo, desse jeito. Então, depois que ele viu que isso não afligiu a sua saúde, depois de muita pesquisa, e isso levou aproximadamente 80 anos, pelo que Enki me falou, automaticamente, sabe o que aconteceu? Ele começou a introduzir em todos os outros. Então, os Anunnakis, pleidianos, reptilianos de Nibiru, eles começaram a ter a forma da beleza do Rayazinho. E por que eles fizeram isso? Agora você vai saber. Eles fizeram isso por respeito e por consideração a uma raça que antes, inconscientemente, eles livraram da punição sem ter podido ter realizado tal feito. Deu para vocês entenderem agora? E como os Anunnakis apaixonaram demais e se apaixonaram demais pela espécie humana, que era conhecida lá naquela época como os Lulus, automaticamente eles quiseram se tornar iguais, porque eles são testemunhas da beleza dos Rayazins, como também sou testemunha da beleza dos Rayazins quando estive no passado de Eleape, no disco Espaço, Tempo Passado. Então esse processo demorou muito, muito tempo. Então hoje, quando você olha para um Anunnaki, você vê que eles são aproximadamente 1 metro maior do que antes. Vamos supor, se Enki tinha 2 metros, hoje ele tem 3. Se Anu tinha 6 metros, hoje ele tem 7. E assim sucessivamente, tá? Porque esse processo aumentou também a presença física, a estrutura corporal deles, e aumentou a elegância partida do princípio genético do Rayazinho. Tem uma outra figura, tá? Que você vai ver que é Enki em 100%. Espera que eu vou pegar o celular de novo aqui. Vamos ver se vai dar para vocês verem, gente. Esse é o verdadeiro Enki de hoje, tá? Vou mostrar para vocês aí. Aqui, acho que vai dar para ver. Deixa eu ver aqui se dá para ver aqui certinho. Aqui, ó. Esse é o verdadeiro Enki de hoje. Eles usam esta roupa. Você vê aí atrás aí a asa de transporte, terra, ar. Então, Enki hoje, ele é essa figura em 100%. Deixa eu ver aproximar mais aqui. Você pode ver o detalhe da mão, o detalhe da roupa, o detalhe do rosto, da barba, correto? E automaticamente, pessoal, você viu a roupa que ele usa? Aquela vestimenta ali, avermelhada e dourada, é que eles usam, todos os niburianos usam. E todos os homens niburianos têm tanto a barba deste tamanho, como a que vem até aqui, e as argolas nas barbas. Somente mais tarde é que eles, ao contactar os antigos sumérios, é que fez com que os antigos sumérios substituíssem as estátuas antigas de répteis que eram deles para as que você vê agora na Suméria. Deu para você entender agora? Certo? Então é dessa forma que foi. Então todo niburiano hoje, ele tem somente um resquício da lembrança réptil. Por quê?
Você viu ali a foto de Enki, tá? Aquela foto ali de Enki. Você viu o rosto dele de lado. Então, essa parte ela tem um pouco de escama. Imagina você raspar um peixe, pegar as escamas e colocar aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aí, essa parte sua, obviamente, vai ficar brilhando, correto? Então, eles têm um pouco de resquícios de réptil, só para lembrar de onde eles vieram, em consideração a raça reptiliana construtora primordial que construiu o planeta Nibiru e os ancestrais dos pleidianos híbridos de Nibiru, né? Pleidianos híbridos reptilianos. Por que fala pleidianos? Porque o planeta Nibiru foi construído nas Pleiades. E a primeira vida feita, construída por essa família construtora antiga de répteis, nasceu nas Pleiades. Por isso que se chama pleidianos híbridos, porque são híbridos de outra família construtora, reptiliana porque são de origem réptil e tinha a característica réptil, de Nibiru porque habitam em Nibiru, que é um planeta artificial. Espero que vocês estejam entendendo, viu? Porque isso aqui é só um papo para a gente bater uma conversinha, eu ir refazendo os resumos das coisas, para que hoje ou amanhã a gente esteja lá no nosso site totalmente diferente. Mas enfim. Então, quando eu estive com Enki recentemente, no dia 14/2 desse ano, automaticamente ele me contou essas coisas, mas eu já tinha, né, eu já estava sabendo disso antes. Mas ele fez questão de contar novamente. E como ele fez questão de contar novamente, eu ouvi e ele abriu um painel colossal e me mostrou toda a história, porque todos os momentos, desde a chegada deles até a ida deles, foram tudo registrado. As explosões nucleares, tudo. Pequenas esferas eram lançadas nos céus. Essas esferas eram como se fossem drones, que filmava e mapeava tudo. Toda a história deles aqui em Eleap foi filmada e colocada como um documentário para a memória permanente da próxima geração. Entenderam? É incrível, não é? Eu tive a oportunidade de assistir um resumo de como eles eram répteis e eram elegantes pra caramba, muito altos, muito grandes. Eu vi como Eleap era naquela época, quando eles chegaram, certo? Que foram anos mais tarde, depois que os Raiazinhos foram deixados aqui à própria sorte. E ali eu vi como era Inanna antes e como ela se tornou depois. Ou seja, eu vi o antes e o depois de cada um. Eu via a estação de partida que fazia ligação terra e céu, que era administrada por Enlil. Eu vi Eridu, todos os lugares, a antiga Índia, quando foi fundada por eles, os Guianas, tudo foi registrado em imagem. Nem precisa falar que é em HD, né? Aí vocês, é até brincadeira eu querer dar essa explicação. A imagem é mais nítida do que a sua própria visão olhando para o ar puro. Ok? Então, houve ali a necessidade e a comunhão pessoal para que eles, tá, quisessem mudar de forma, em consideração e homenagem aos Raiazins, que foi uma raça que eles condenaram sem saber que estavam condenando quando tirou eles do castigo, correto? E eles não queriam ter essa imagem réptil, porque eles viram que o gênero deles ocultavam também aquilo que era elegante. Porque quando a raça construtora reptiliana os construiu, deu a eles a liberdade de serem e se tornarem quem eles quisessem ser. Incrível, não é? Então ali, quando eu cheguei e fui recepcionado por Inanna, Inanna hoje ela tem 4,5 metros de altura.
Linda, 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 linda mesmo. Muito linda. É uma mulher alta, com a pele moreno jambo, cabelos negros até a cintura, entendeu? Ela veste a roupa que você viu na figura, tá? De forma decente. Essa asa que é representada na figura suméria nada mais é do que um dispositivo onde eles usam para subir até as suas naves que estão orbitando até aproximadamente assim uns 1000 metros do chão. Então eles usam essas asas que não fazem barulho e nem batem. A asa fica em pé, um exemplo aqui, ó, a asa fica em pé, aqui ó, tá? Vamos supor aqui, ó, a asa fica em pé, eles vêm andando, dá as costas para a asa acopla e eles sobem, sem fazer barulho, sem nada. Correto? Só serve para levar eles até a nave e da nave para baixo. Eles não conseguem usar a asa para voar na horizontal. A asa serve para elevá-los à vertical. Só isso que funciona. Então, como eles manteram contato com a antiga Suméria, que eles tinham deixado porque tiveram que deixar, anos e anos mais tarde, foram que os sumérios deixaram para nós essa herança de como é os Anunnakis. Se você vê algumas pessoas na internet quando falam que os Anunnakis não queriam ser vistos da maneira que eram, por quê? Porque eles passaram a ter vergonha de si mesmo. Mas ainda você consegue encontrar, principalmente lá no museu na Inglaterra, e eu tive a oportunidade de ver figuras reptilianas aproximadamente desse tamanho, tá? Original. Você tem que ficar até um certo ponto de distância, porque é isolado, que é muito além daquilo que mostra a internet. Eu vi uma figura reptiliana de um homem sério, com uma criança no colo, e a criancinha, um réptil também. E ele estava com um dispositivo no peito. Aquela outra figura que é muito citada, e muitos veem, daquele réptil com um crânio alongado, amamentando um outro réptil, aquilo ali era o retrato dos Anunnakis, porém feito de barro, então não tinha muito detalhe, que eram ali dos seus adoradores. Anos mais tarde, todas as estatuetas, né, todas as estátuas, elas foram recondicionadas, ou seja, elas foram derrubadas e destruídas a pedido deles e foram criados no lugar com a aparência que você vê hoje, que é um Anunnaki fazendo assim, como se fosse uma pinha na mão, outra mesma coisa, a representação da árvore da vida, que mostra ali o nosso DNA, e você vê ali o relógio no pulso, aquela coisa toda. Então aquela figura foram depois que eles passaram de répteis para a presença, para a aparência dos Rayazins, porque eles apaixonaram com os Rayazins, quando conseguiu descobrir a beleza através do primeiro ser que foi Adapa. Lembrando, primeiro ser, depois que estavam decaídos já. E dali veio outras espécies, passou por diversas mesclagens, outros aliens vieram para cá, fundiram em nós o seu DNA, por isso que existe pessoas altas, baixas, com facilidade de engordar, com facilidade de emagrecer, cada um tem o seu organismo respondendo de uma forma diferente e cada um tem uma feição diferente. Mas antes da partida dos pleidianos híbridos de Nibiru para fora do sistema solar, de volta para sua morada, todos os Lulus eram perfeitos, tanto mulher, como homens, como crianças, adolescentes e os seus velhos. Tinham características diferenciadas pelo genoma e o genotipo de cada ser e de cada família, mas em altura, em estatura, em força, em elegância, eram iguais. Não tinha ninguém gordo, não tinha ninguém magro, não tinha nada disso, todos eram iguais, porém com características diferenciadas.
Depois que eles foram embora e outras espécies hostis vieram para cá e mesclaram também o seu DNA, os que nasceram desses começou a vir com deformidade. Ficaram mais baixos, ficaram outros mais altos, ficaram com problemas genéticos, e o que é retratado na nossa sociedade hoje, né, que vocês sabem o que é. Então, quando eu estive ali com Enki, e ele me recepcionou junto com Inanna, a sua sobrinha, dali eu vi que a característica e a beleza dos Anunnakis tinham sido alteradas de forma extraordinária. E foi compartilhado comigo o passado da Terra, visto, gravado pelos seus dispositivos, que eu vou dizer para você aqui, como eu disse, que são drones, e esses drones filmaram e registraram toda a história, desde a chegada deles até a partida. E isso eles vão mostrar para a humanidade no grande dia da revelação. Não é registro de livro, não é registro em tabuletas de argila, não é escritas cuneiforme, é filmagens onde todos verão a história da Terra resumida, mostrada por eles. Vocês vão ver como eles eram, como eles são agora. As pessoas me perguntam, Henrique, quando você olha para o olho dele é um olho de réptil? Sim. É uma das características que eles permaneceram. Quando eu olhei para Inanna, olhei para Enki, olhei para Inara e outros, quando eles conversar comigo, quando eles sentam e eu fico em pé na frente deles, ele olhando para mim, você vê a pupila bifurcada de réptil. O mesmo olho de uma cobra, de um crocodilo, para você que é um bom entendedor, tá? Então você vê a pupila, a pálpebra, no caso a pupila bifurcada de réptil. Eles olham para você, cada um tem uma cor: amarela, verde, azul, cinza, né? Um amarelo claro, laranja, vermelho, mas nada que te assuste. Pelo contrário, esses olhos, né, bifurcados, combinado com a pele morena jambo que todos eles têm, e com os cabelos negros que eles têm, e com a estatura que eles têm, é algo assim extraordinário, lindo de se ver. E ali nas instalações onde eu estava com Enki, na nave mãe, eu fui convidado a descer em Saturno novamente, certo? Fui na cidade maravilhosa de Saturno, em seus laboratórios subterrâneos. Eu já mencionei isso em um outro vídeo, não vou fazer isso aqui. E ali Enki me narrava tudo isso que eu estou falando para você, resumidamente, e que lá no site vai estar por escrito para você ler, reler quantas vezes você quiser, acompanhada das figuras e do próprio personagem. Tanto é que quando você clicar em Nibiru, quem vai vir ao seu encontro é Anu e Antum. Eles vão vir assim, você está aqui e eles estão aqui. Quando você entrar em Nibiru, os dois vão vir andando. De acordo que eles vêm andando, eles vão vir como répteis e vão se transformando na imagem que você viu de Enki, na elegância de Anu e Antum. Entendeu? Quando você acessar o planeta Nibiru e você for levado em 3D para dentro do planeta, em computação gráfica, e você vê no horizonte o planeta Nibiru em computação gráfica, você vai ver Anu e Antum como répteis vindo na sua direção. De acordo que eles forem se aproximando, eles vão tomar a forma humana, para que você entenda aquilo que eu quero dizer para você aqui. Por isso que eu falei para vocês que o site lá é maravilhoso, é lindo, 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 lindo mesmo, tá bom? Então, depois desse meu encontro, né, no dia 14 de fevereiro desse ano, ali eu estive com Enki, tratei diversos assuntos com ele, perguntei muitas coisas,
e toda vez que ele me mostrava a imagem do planeta Eleap, e eu via o que eles estavam fazendo, como eles extraíam o ouro, como eles levavam o ouro para a plataforma, como as naves decolavam com o ouro, como chegava e orbitava outras naves menores após a nossa atmosfera e acoplava essas naves que estava cheia dos lingotes de ouro, e dali passavam por uma nave ainda maior que vocês não têm nem noção, e dali levava até Marte. Quando chegava até o planeta Marte, a estação que eu vi lá, quando estive lá, que está desativada, e se você já ouviu, você sabe do que eu estou falando, ali tinha o processo do mineral. E refinava novamente o ouro, e triturava ele, e moía, e virava pó. Pó, como se fosse uma açúcar refinada. Transportava-se para outra nave ainda maior, que decolava de Marte, que é conhecido aí como Lamur, na linguagem Anunnaki, e ia até Nibiru. Chegando em Nibiru, transferia para os arcos que estavam colocados e posicionados ao redor do planeta, e esses arcos é que pulverizava o ouro na atmosfera, certo? E o planeta se consumia no vermelho que é. Mas na verdade não é nem um vermelho, é um dourado. Ele se torna vermelho quando o sol bate nele. E ali houve o processo da reconstrução de Nibiru. Então hoje o planeta que antes ia ficar inadaptável, inabitável, ele passou a ser adaptável e habitável. Criou-se um clima único. As manhãs de Nibiru têm 12 graus. As tardes de Nibiru, dependendo de qual sistema solar ele esteja orbitando, varia entre 20 e 25 graus. As noites em Nibiru varia de 8 a 3 graus. Tá bom? A vegetação é linda, os animais é lindos, e eles têm arquivado todo o acervo da história de onde eles passaram, que não foi só no planeta Eleap, certo? E quando você chega, você vê nas montanhas esculpidas as grandes faces das lideranças Anunnaki. É lindo demais, gente, vocês não têm noção. Você vê aqueles rochedos grandes e extraordinários, e neles esculpidos o rosto de Anu e Antum. E o palácio, então? Quer saber como era o palácio deles aqui na Terra? Leia o Retorno de Inanna. Quando você lê o Retorno de Inanna, onde ela mostra a visão dela, na visita dela aqui no planeta Eleap, lembrando que ela nasceu aqui, certo? Ela é uma Elaipiriana, ou seja, ela é uma terrena, em outras palavras, ela nasceu aqui. Ela é neta de Anu e Antum, e sobrinha de Enki, certo? Ela nasceu aqui na forma réptil mesmo, mas uma réptil muito elegante, sabe? Muito orgulhosa. E lá no livro ela mesma fala sobre ela. Aquilo ali é verdade. Aquela mulher, ela não recebeu uma canalização como fala ali o livro. Ela teve o encontro pessoal com Inanna, e Inanna mostrou tudo para ela, do mesmo jeito que Enki me mostrou a imagem filmada, ou seja, né, os filmes de quando eles estiveram aqui. Então essa pessoa contactada, ela foi levada, acredito eu, que em Saturno, e em Saturno ela viu todos os vídeos relacionados à parte que envolvia somente Inanna, e ela narra e dá a entender que é uma canalização, ou seja, uma regressão também, mas não é. Ela fala que é, mas não é, pode ter certeza disso. É porque ela foi com certeza instruída ou teve medo de narrar como realmente foi, né? E não teve coragem de dizer que foi fisicamente. Então ela acha que foi através de projeção, através de regressão, mas não foi. Ela foi levada por Inanna, e Inanna mostrou para ela
a versão da sua história, da sua vida em pleno resumo. As pessoas me perguntaram, para finalizar esse vídeo, o seguinte: as pessoas falavam comigo assim, Carlos, tem uma parte lá que Inanna, ela vai numa cidade intraterrena, e quando ela chega nessa cidade intraterrena, o que que ela faz? Ela é colocada dentro de um óvulo, tá? E ela é desfragmentada e reencarna em várias vidas. Aí dá a entender para o leitor que Inanna encarnou várias vezes. Mentira, isso não existe, tá? O que aconteceu ali é o seguinte. Lá conta que ela conheceu uma anciã reptiliana, muito sábia, e ela foi levada a uma sala onde tinha um óvulo gigantesco. Esse óvulo abriu como uma flor, ela entrou dentro, fechou, e ali, para o leitor, ela foi desfragmentada e teve várias vidas, só que não é assim. Na verdade, quando ela foi colocada ali, ela foi projetada no que seria se ela quisesse esvaziar-se de si mesmo e se aventurar na reencarnação. Então ali ela teve a experiência de como seria a vida dela no processo reencarnatório até o cumprimento do ciclo que ela quisesse. Mas o leitor entende que ali ela tinha reencarnado várias vezes. Não. É como você vê como vai ser a sua história daqui para frente. Você vê a sua história daqui para frente e você escolhe se você quer ou não. Aí automaticamente você vê que não vale a pena. Foi o que aconteceu com Inanna. Ela foi colocada dentro desse óvulo porque ela pediu e ela viu como seria a vida dela até nos dias atuais se ela quisesse reencarnar como um ser humano. E ela viu que não valia a pena. Então tá aí a minha resposta para as pessoas que leram o livro e se apaixonaram e me perguntaram se aquilo procedia. Da forma que eu estou explicando, procede. Mas para o leitor, já para um lado espiritualista, deu a entender que foi um processo reencarnatório. Por isso eu falei para vocês, nem tudo que é mostrado nos livros, nem tudo que é escrito pelos autores vai ser 100% aquilo que ele quer passar. Porque muita coisa é filtrada. E como muita coisa é filtrada, automaticamente você consegue entender a mensagem do leitor. Certo? Bom, no mais, pessoal, eu quero me despedir de você aqui, dando um beijo enorme no teu coração. Enki me devolveu a Eliape no dia 14 mesmo, e era às 23 horas aqui, no horário do nosso país, né? No horário de Brasília, pego isso como referência. E quando isso aconteceu, automaticamente eu coloquei tudo aquilo que ele me ensinou em prática. E essa prática que eu coloquei foi a prática onde eu filtrei todas as informações, e quando eu filtrei todas as informações, automaticamente eu construí aquilo em resumo que o próprio Enki quis me mostrar. A nave mãe é colossal, o ambiente em Saturno é semelhante ao de Eliape, porém muito mais puro. Os Anunnakis, pleidianos híbridos de Nibiru, têm essa aparência que você viu na fotografia hoje. Espero que vocês tenham entendido. E como eu falei, como não se trata aqui de uma outra coisa a não ser narrar alguns flashbacks que eu tive com eles, né, não levando para um lado assim mais com conteúdo mais próprio, mais sério, mas só narrando para vocês e já respondendo o que as pessoas me perguntam, eu uso a minha experiência para estar respondendo às pessoas que querem saber acerca de tudo do qual eu tenho vivenciado, como eu falei no último vídeo, além das estrelas, tá? Em breve estaremos juntos no estúdio
onde não haverá barulho, não haverá nem sequer um chiado de mosquito. Mas enquanto lá, vamos convivendo com barulho, com cachorro latindo, comigo bebendo café, comigo rindo, comigo não tendo como demonstrar a você aquilo que eu quero passar através de objetos, mas isso está acabando. Breve, tudo vai ser sincronizado ao perfeito e vocês verão que tudo que eu falei até aqui para vocês se tratou de 100% a verdade. Ok? Agradeço a vocês por tudo. Como eu disse, é só um mini resumo baseando no que eu vivi, trazendo esse resumo em resposta a algumas pessoas. Espero que você tenha entendido, ok? Saiba você que você vai ter a oportunidade de ver quando eles se revelarem para todo o planeta Eleap. Eles irão vir na data prevista pela Federação e pela Confederação deste primeiro céu, deste primeiro plano, com autorização do Criador Pai, da Criadora Mãe e das famílias construtoras mais antigas, que são os mensageiros, os protetores de Eleap. Ah, e uma outra coisa que me perguntaram. Quando você lê o livro de Enki, só um resumo rápido, as pessoas falam lá de... Eu esqueci do personagem lá. Eu esqueci, viu, gente? Eu vou lembrar. Nossa, a pessoa me fez a pergunta, eu apaguei a mensagem. Gaozu. Tem uma parte lá que fala que Enki estava dormindo e apareceu para ele Gaozu. E Gaozu era o mensageiro do Criador que deu a Enki um projeto para que fosse criado um dispositivo que armazenasse ali tudo que existia em Eleap, através da extração do DNA. Me parece que ele chama Gaozu. As pessoas falam comigo assim, ô Carlos, quem era Gaozu? Gaozu era Astar? Gaozu era quem? Sabe quem era Gaozu? Gaozu é um Alfa Centauro. Gaozu é da família dos Alfa Centauros. E quem são os Alfa Centauros? São os mensageiros do Criador deste céu, deste universo, dessa densidade e dessa dimensão. E mensageiros por esse Criador a reportar ao Criador Pai e à Criadora Mãe do milésimo céu. Entendeu? Gaozu é um Alfa Centauro, que trouxe a mensagem do Criador deste céu, deste plano, para aquela época, em vista da catástrofe que estava aproximando Eleap, por inconsequência da aproximação do gigantesco e colossal corpo planetário Nibiru, que todo olho o verá. E já está vendo. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem sabe da verdade e quer esconder atrás dela. Então aqui eu finalizo o meu vídeo. Beijo enorme no teu coração. Os próximos vídeos, galera, vai ser desse jeito. Eu vou estar trazendo as informações que outrora já falei, como um resumo básico, respondendo às outras pessoas. Aí evita de eu ficar lendo comentários, lendo o que as pessoas querem me perguntar, ok? Um beijo enorme no teu coração. Seja você homem, mulher, seja a sua opção heterossexual ou homossexual. Te encontro e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.